Olá você, querido aluno e querida aluna! Vamos iniciar um novo assunto agora, CPC 02, efeito das mudanças nas taxas de câmbio e conversão das demonstrações contábeis. Neste pronunciamento, nós vamos verificar como ativos e passivos em moeda estrangeira são contabilizados e também como é contabilizado quando a empresa possui participação em capital social de empresas no exterior. E aí eu preciso pegar as demonstrações dessa empresa, converter a moeda nacional e aí, claro, depois fazer ali a equivalência patrimonial quando eu tenho uma participação naquele capital. Agora é muita força na peruca. Temos aqui a teoria, que é mais cobrado, mas, é mais cobrada, desculpa, mas ao mesmo tempo a gente também vai ter algumas questões de cálculo na hora de calcular uma continha lá do patrimônio líquido, chamada de ajuste acumulado de conversão, que é o valor relacionado à conversão das demonstrações contábeis para, as demonstrações contábeis em moeda estrangeira para a nossa moeda nacional. E aí vamos ver vários conceitos importantes, pode ter certeza, tudo detalhado aos mínimos detalhes. Olha, até ficou dúbio. Só o MIDI buiado, mas ao mesmo tempo trazendo você para o mais importante, que é marcar o X na prova. Eu quero a sua aprovação mais rápida. E hoje eu tô empolgado. Vamos na tela, olha aí. Beleza! CPC 02, efeitos das mudanças nas taxas de câmbio, olha aqui, e conversão das demonstrações contábeis, claro, das demonstrações contábeis que estão em moeda estrangeira, trazida, claro, à moeda nacional. Nós vamos ver exemplos onde a gente vai ter que converter também a moeda brasileira para uma entidade no exterior, mas bem tranquilo, bem favorável. Olha, primeiro ponto é saber o objetivo desse CPC 02. A gente vai ser guiado por este pronunciamento contábil. Ele vai nos dar todas as diretrizes de a gente saber como devemos contabilizar esses itens, quando devemos divulgar e assim por diante. Lembrando que a numeração corresponde ao item do CPC 02. Pronto. Então, uma entidade ela pode manter atividades em moeda estrangeira de duas formas. Ela pode ter transações em moeda estrangeira ou ela pode ter operações no exterior. Vejam, eu posso ter uma venda para uma empresa no exterior e aí cobrar em uma moeda estrangeira, seja o dólar, seja o euro, ou então pegar um empréstimo, ter uma dívida. Eu posso ter moeda estrangeira, dólar, euro ou libra, mas eu posso ter também operações no exterior, onde a empresa, por exemplo, empresas brasileiras como a Vale, elas têm unidades, estabelecimentos em todo o mundo, em várias partes do mundo, desculpa, não em todos os lugares, mas algumas partes do mundo. E aí eu vou ter uma entidade lá do qual a empresa brasileira é detentora da participação. Ou então eu vou lá, sou uma empresa brasileira e decido aplicar 10% na compra da Apple, lá nos Estados Unidos. Então eu tenho operações no exterior. É isso que ele quer trabalhar aqui. Adicionalmente, a entidade pode apresentar suas demonstrações contábeis em uma moeda estrangeira. O objetivo desse pronunciamento é orientar acerca de como incluir transações em moeda estrangeira e operações no exterior nas demonstrações contábeis da entidade e como converter as demonstrações contábeis para uma moeda de apresentação. A gente vai estudar todos esses detalhes. Eu tenho a moeda nacional do país, eu tenho a moeda funcional, que é aquela que mais impacta a empresa, e eu tenho a moeda de apresentação, aquela moeda onde eu quero apresentar as minhas demonstrações. Muitas vezes eu estou aqui no Brasil, eu tenho uma unidade no Brasil, mas eu tenho uma unidade no exterior, e a minha moeda funcional pode ser o dólar, porque ele impacta mais as minhas receitas, é onde eu vendo mais. E aí eu posso ter a necessidade de não só fazer as adaptações à moeda real, mas também converter as demonstrações brasileiras, a conversão das demonstrações contábeis da empresa brasileira para
o dólar, para que eu tenha uma noção dessa empresa analisando ali o dólar. Os principais pontos envolvem quais taxas de câmbio devem ser usadas e como reportar os efeitos das mudanças nas taxas de câmbio nas demonstrações contábeis. Isso daí é muito importante para que a gente possa entender todo esse processo de identificar, esse processo de verificar todos esses valores. E aqui eu tenho aí muitas informações importantes. E aí, avançando, o que é que eu vou ter, Felipe? Olha, qual é o alcance do CPC 02, né? Até onde ele vai? E aí a norma diz, olha, o CPC 02, ele deve ser adotado na contabilização de transações e saldos em moeda estrangeira, exceto para aquelas transações com derivativos e saldos dentro do alcance do CPC 48. Então, tudo que eu trabalhar em moeda estrangeira, o CPC 02 está lá disciplinando, exceto quando for itens ligados ao CPC 48. Claro, não todos. Derivativos e saldos dentro desse item. A conversão de resultados e posição financeira de operações no exterior, que são incluídas nas demonstrações contábeis da entidade por meio da consolidação ou por meio do método da equivalência patrimonial. Então, tudo que eu tiver que fazer, conversão de resultados e posição financeira de operações no exterior, seja para fins de consolidação, e aí você lembra quando a empresa ela, né, tem um controle sobre a investida e ela precisa apresentar ali as demonstrações consolidadas, ou quando há equivalência patrimonial. Porque mesmo sem ter o controle, ela pode ser uma coligada, ela não apresenta as demonstrações consolidadas, mas ela precisa fazer ali a equivalência patrimonial, devendo registrar esses valores. E também o CPC deve ser adotado na conversão de resultados e posição financeira de uma entidade para uma moeda de apresentação, para uma moeda onde nós queremos apresentar as demonstrações contábeis da empresa. Quando a empresa ela tem unidades, né, em mais de um país e as moedas são diferentes. É isso que a gente vai precisar fazer. Então aqui é o alcance desse CPC 02. O que mais, Felipe? Olha, o CPC 02, ele deve ser aplicado quando a entidade converte saldos relativos a derivativos de sua moeda funcional para a moeda de apresentação. Aqui tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque nós vimos que quando for derivativos, que são, né, aplicações, ele diz aqui que isso não entraria, né? Mas ele está dizendo quando as transações com derivativos estiver dentro do alcance do CPC 48. Na verdade, eu estou falando de transações. Então, transações com derivativos, CPC 48. Mas, quando nós falarmos sobre conversão, aí já é outra coisa. Eu ter um derivativo, por exemplo, em moeda estrangeira, e eu estou convertendo ali para a minha moeda de apresentação. Aí devemos utilizar o CPC 02. Na conversão de informações financeiras para moeda estrangeira, que não atenda às exigências dos pronunciamentos contábeis, o CPC 02 requer que sejam divulgadas informações, olha lá, específicas, tá? Então, na hora que eu for fazer a conversão dessas informações para moeda estrangeira, que não atender às exigências, isso requer divulgação lá, claro, em notas explicativas. O CPC, ele não é aplicado, quando eu digo CPC 02, ele não é aplicado na contabilidade de operações de hedge para itens em moeda estrangeira, incluindo o hedge de investimento líquido em entidade no exterior. O CPC 48 é que deve ser aplicado à contabilidade de operações de hedge, né? Que é um item ligado a mercado financeiro. Aí o aluno já fica, meu Deus do céu, Felipe, o que é que eu vou fazer? É muito detalhe. Nesse caso aqui, pessoal, é só para você saber se ele é ou não aplicado. Pronto, você não precisa aprofundar o conhecimento sobre operações de hedge, que é algo bem mais avançado ligado ao mercado financeiro. Só saiba que operações de hedge está ligado ali a instrumentos financeiros e a norma está dizendo que o CPC 02 ele não vai ser aplicado a essas operações de hedge, mesmo que seja moeda estrangeira. Ele vai ser trabalhado lá no pronunciamento específico, o CPC 48.
Combinado? E também nós não devemos aplicar o CPC 02 na apresentação da demonstração dos fluxos de caixa para aqueles fluxos de caixa advindos de transações em moeda estrangeira ou para a conversão de fluxos de caixa da entidade no exterior. Ver aí o CPC 03. Aqui eu tenho até uma observação. Ele está dizendo que para fins de DFC, para fins de apresentação em DFC, quando eu tiver transações em moeda estrangeira de fluxo de caixa, eu não vou utilizar o CPC 02, eu vou utilizar o CPC 03. Inclusive, o CPC 03, ele diz que a conversão será feita no momento ali da ocorrência da transação, tá certo? Então, isso daí, ele é importante, porque ele vai ser detalhado lá pelo CPC 03, e não pelo CPC aí que ele fala o CPC 02. Então, quando falar de DFC, a gente vai ter aí essa observação, tá certo? Essa observação. Aí lá fala, né, na verdade, o CPC, só para a gente relembrar, tá? Lá no CPC 03, ele diz que nós vamos considerar essas transações em moeda estrangeira e fazer aí a conversão Eu até falei, né, em data da transação. Quando eu digo transação, a data da ocorrência do fluxo de caixa. Ou seja, quando ele receber. A data da ocorrência do fluxo de caixa. Pronto, bom demais. Vamos avançando, olha aí. Felipe, definições do CPC 02. Nós vamos precisar saber algumas definições, onde ele vai trabalhar moeda funcional, variação cambial, taxa de câmbio, moeda de apresentação e assim por diante. O primeiro conceito trata da taxa de fechamento. Quando ele fala taxa de fechamento, lembra lá da data das demonstrações contábeis. Então, é a taxa de câmbio à vista vigente ao término do período de reporte. O que é período de reporte? É lá o exercício. Olha aqui. Isso daqui corresponde ao exercício social. Já é para saber, nós já falamos isso em aula anterior. Exercício social. Ou seja, a taxa vigente na data do encerramento do exercício. Então, pessoal, lembra que quando eu falo em taxa de fechamento, é a taxa lá no encerramento do exercício social. Então, essa é a taxa de fechamento. A variação cambial, o que é isso? Variação cambial é a diferença resultante da conversão de um número específico de unidades em uma moeda para outra moeda, a diferentes taxas cambiais. Então, é, por exemplo, eu identificar, olha, eu tive ali, na diferença de um mês, que a taxa de câmbio ela tinha $1, valia R$5, depois passou a ser 5,50. Então eu tenho uma variação aí cambial, né, dessa diferença que seria aí 50 centavos para o mesmo dólar. Taxa de câmbio é a relação de troca entre duas moedas. É o que eu acabei de falar. Olha, quando eu tenho uma relação de que $1 corresponde a R$5 ou €1 corresponde a R$6, exemplificativo, isso é uma taxa de câmbio. A moeda estrangeira, ela é, olha lá, qualquer moeda que seja diferente da moeda funcional da entidade. No caso de utilizar o real, são exemplos de moeda estrangeira, o euro, o dólar, a libra e outras moedas. Tá bom? Então, moeda estrangeira é aquela moeda diferente da moeda funcional. Claro que a gente vai trazer o conceito de moeda funcional para você entender, que não necessariamente é a moeda do país, a moeda funcional. Mas, por exemplo, se uma empresa tiver como moeda funcional o real, vai ser moeda estrangeira, o dólar, o euro. Se a moeda funcional da empresa for o dólar, ela vai ter como moeda estrangeira o real, o euro, a libra e outra moeda diferente. Beleza? Entendi, Felipe, tudo certo. Pra cima deles.
Moeda de apresentação. Então, o que é moeda de apresentação? É a moeda na qual as demonstrações contábeis são apresentadas. Olha, então se a minha demonstração ela está sendo apresentada com o dólar, essa é a moeda de apresentação. Se for real, essa é a moeda de apresentação. Cuidado, os valores podem até ser iguais, tá? As moedas podem até ser iguais, mas os conceitos são diferentes. Uma coisa é a moeda nacional, é daquele país. Outra coisa é a moeda funcional, que a gente vai já estudar, tá certo? Outra coisa é a moeda de apresentação, é aquela que eu vou apresentar as demonstrações. Pode ser que a moeda que eu apresente as demonstrações não seja nem a moeda funcional e nem a moeda nacional daquele país onde está instalada a empresa, por exemplo. Tá bom? Então isso daqui a gente vai estudar. E taxa de câmbio à vista, olha aqui. Taxa de câmbio à vista é a taxa de câmbio normalmente utilizada para a liquidação imediata das operações de câmbio. É aquela taxa que está disponível ali para ser o quê? Para ser comercializada, para haver ali a conversão daquela moeda estrangeira à moeda nacional. Então aqui são algumas definições, na verdade, importantíssimas para o nosso entendimento. Avançando, moeda funcional, complementando. Olha, Felipe, o que é a moeda funcional? A moeda funcional é a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera. Opa! Às vezes, a empresa, a entidade, ela está instalada em um país, mas na verdade ela só produz naquele país, por ser um paraíso fiscal, ou por ter regras trabalhistas ou tributárias, né, menos complexas. E aí, todo o seu faturamento depende de uma entidade no exterior. Ou então, né, de outro país. Ou então, toda a sua matéria-prima vem de outro país. E aí nós vamos ver que muitas vezes eu estou instalado em um país que tem uma moeda nacional, mas a minha moeda funcional vai ser diferente, porque tem outros fatores impactando no meu resultado, no resultado da empresa que nós estamos analisando. É isso que a gente vai ver. Então, olha o que ele diz. O ambiente econômico principal no qual a entidade opera é normalmente aquele em que, principalmente, ela gera e despende caixa. Então, o que é que adianta eu, por exemplo, produzir toda a minha mercadoria na Bolívia, mas se quem consome são os americanos? Então, a minha moeda funcional vai ser o dólar e não a moeda da Bolívia. Entenderam? Claro que tem outros fatores. Tem que ver a matéria-prima, onde é que está, tá certo? Tem que ver a mão de obra, se é principalmente do país boliviano. A entidade deve considerar os seguintes fatores na determinação da sua moeda funcional. Olha aí. Quais são esses fatores, Felipe? Aí eu vou levar em consideração a moeda, olha lá. A moeda que mais influencia os preços de venda de bens e serviços. Geralmente é a moeda na qual os preços de venda para seus bens e serviços estão expressos e são liquidados. Aqui, como eu falei, produz na Bolívia, mas vende tudo para os Estados Unidos. Vende tudo para a Europa. Então é lá onde influencia os preços de venda. E aí, claro, eu tenho que verificar as minhas demonstrações nessa moeda, porque o que é que adianta eu estar trabalhando com a minha moeda e, na verdade, eu posso estar tendo um custo maior daquele resultado que eu vou ter com a venda do produto. Dos países cujas forças competitivas e regulações mais influenciam na determinação dos preços de venda para seus bens e serviços. Então, aqui também é algo que ele tem que verificar. Claro que se aquele país onde ele mais vende é que influencia, isso daí também vai levar em consideração para a identificação do ambiente econômico principal e, logicamente, em consequência da moeda funcional. A moeda que mais influencia fatores como mão de obra, matéria-prima e outros custos para o fornecimento de bens ou serviços.
geralmente é a moeda que tais custos estão expressos e liquidados, tá bom? Aí, claro, olha, o que que adianta eu trazer para o Brasil, presta atenção, e vender no Brasil um determinado produto, mas todo o meu custo, ele provém de matéria-prima ou de mercadorias que eu compro no exterior. Então, talvez esse custo vai impactar. Não é melhor apresentar, né, esse ambiente econômico principal, o que ele mais influencia. Por quê? Porque imaginem, eu estou apresentando as minhas demonstrações em reais. Eu estou vendendo a mercadoria por 100, que na verdade vale 30 dólares, que 30 dólares convertido dá 150 reais. Então, eu estou tendo prejuízo. Então, muitas vezes é melhor avaliar logo o que em dólar para eu verificar se eu estou tendo resultado positivo ou negativo. Além disso, os seguintes fatores também podem servir, olha lá, como evidências para determinar a moeda funcional da entidade. Tá certo? Então vejam, a moeda por meio do qual são originados recursos das atividades de financiamento, por exemplo, emissão de títulos de dívidas ou ações. A empresa está operacionalizando no Brasil, mas os seus investidores estão no exterior. Ou então ela está pedindo empréstimo no exterior. Isso pode impactar a minha moeda do ambiente econômico principal e, logicamente, em consequência, a moeda funcional. A moeda por meio do qual os recursos gerados, tá, pelas atividades operacionais são usualmente acumulados. Ou seja, aqui está um pouco ligado ali até o dia a dia da empresa, né? Os preços de venda, além disso, os seus custos. Então, é uma literalidade, claro, mas isso daqui pode impactar o resultado da empresa. E para isso, ele vai ter que considerar essa moeda funcional. Então vejam, eu tenho aqui 3 modelos de moeda. Eu tenho a moeda nacional, que é a moeda do país onde a empresa está instalada, e tem que tomar cuidado se a empresa, no nosso exemplo, vai ser americana, vai ser, né, argentina, vai ser brasileira, vai ser europeia e assim por diante. Eu tenho uma moeda de apresentação, que é a moeda por meio do qual eu vou apresentar as minhas demonstrações. Às vezes eu posso ter a moeda funcional diferente da moeda nacional, e eu vou apresentar as minhas demonstrações, tanto na moeda funcional, para eu ter uma noção dos meus custos, das minhas receitas, mas também na moeda nacional, para eu verificar o resultado na moeda nacional. E eu tenho a moeda funcional, que é a moeda do ambiente econômico principal do qual a entidade opera, que para considerar ela, eu vou ter que levar alguns fatores em consideração. Aí o preço de venda, os custos da produção, né? Se os recursos originados ou gerados são decorrentes de atividades de financiamento ou operacionais. Então isso daqui, claro, são 3 conceitos distintos, mas, por exemplo, eu posso ter um exemplo onde a empresa tem a mesma moeda para os 3. A moeda nacional vai ser a moeda de apresentação, que vai ser a moeda funcional. Tranquilo? Então, cuidado para não confundir esses conceitos. Feito isso, Felipe, se houver alteração da moeda funcional. Então, a moeda funcional da entidade reflete as transações, os eventos e as condições subjacentes que são relevantes para ela. Assim, uma vez determinada, a moeda funcional não deve ser alterada a menos que tenha ocorrido mudança nas transações, nos eventos e nas condições subjacentes. Então, a empresa definiu, por exemplo, que a sua moeda funcional é o real. Mas aí pode acontecer de agora eu não estar vendendo mais no Brasil. Agora eu também, cara, as minhas principais operações. E o meu custo agora eu estou tendo que importar mercadorias. Então mudou com uma informação nova agora a minha moeda funcional. Talvez eu utilize aí o dólar, tendo em vista que eu estou importando essas mercadorias dos Estados Unidos, ou então está vendendo as mercadorias nos Estados Unidos. Isso daqui, ele é muito importante. Para a gente finalizar, vamos fazer 2 questõezinhas, né, bem tranquilas, só para a gente ver o caminho que a gente está seguindo em relação aqui ao nosso estudo, verificar aqui como é que está esse nosso processo. Então, no processo de conversão, a moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera é denominada de moeda o quê? Olha, uma definição. E aí? É moeda equivalente? É moeda externa? É moeda de apresentação? É moeda funcional ou é moeda do fechamento? Eu quero que você participe. Eu quero que você veja. Ah, Felipe, lembrei. A resposta está no que acabamos de explicar. A moeda do ambiente econômico principal no qual a entidade opera é
a moeda funcional. Parabéns! Ó, acertou! É o gabarito letra D de dado. E aí, por fim, para concluirmos aqui essa aula, analise os seguintes fatores considerados na determinação da moeda funcional de uma entidade, conforme definições do CPC 02. Efeitos das mudanças nas taxas de câmbio e conversão de demonstrações contábeis. Ele diz, está correto o que consta em que? Olha, então, quais são os fatores considerados? Nós vimos. Tá tudo aqui, pessoal. Lembra daquelas dicas, ó? É aquele que mais influencia os preços de venda, das forças competitivas, os seus custos e os recursos originados das atividades de financiamento e os recursos gerados das atividades operacionais. Então ele diz, é um fator a ser considerado a moeda do país sede da entidade? Não. Isso daqui, na verdade, pessoal, é a moeda nacional. É outro conceito. Beleza. A moeda que mais influencia os preços de venda de bens e serviços. A moeda que mais influencia fatores como o custo de mão de obra e matéria-prima. A moeda que mais influencia, né, a moeda por meio do qual são originados recursos das atividades de financiamento. Pronto! Então os itens 2, 3 e 4, eles estão corretos. E aí o nosso gabarito é letra E de esforçado. E pronto! Concluímos aqui a nossa aula com bastante satisfação. Beleza? Fizemos aí o estudo algo mais teórico, trazendo ali conceitos, explicando o que é que esse CPC faz, qual é o alcance dele, tá certo? Qual é o tipo de moeda. E, claro, a gente vai aprofundar fazendo ao longo das aulas seguintes as conversões, calculando a equivalência patrimonial e assim por diante. Combinado? Então, concluímos aqui a nossa aula inicial sobre o CPC 02 e vamos dar aquela, ó, na paradinha, e voltamos com mais conteúdo para você.